És servo santo de Deus, fiel ministro do altar e missionário do amor. És servo santo de Deus, fiel ministro do altar e missionário do amor. Tu nos ensinaste sempre a amar, a bondosa Mãe de Cristo e a Santa Igreja. Santa Missa é o corpo vivo de Deus. És servo santo de Deus, fiel ministro do altar e missionário do amor. És o peregrino da Virgem Maria, por ela nos conduziste ao bom Jesus. Com ela tu te tornaste um lutador. És servo santo de Deus, fiel ministro do altar e missionário do amor. Padre Júlio, deste a vida pela Igreja, o teu amor tu derramastes o teu sangue. Eucaristia foi tua força e salvação. És servo santo de Deus, fiel ministro do altar e missionário do amor. És servo santo de Deus, fiel ministro do altar e missionário do amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Alma de Maria, santificai-me. Coração de Maria, inflamai-me. Mãos de Maria, sustentai-me. Pés de Maria, dirigi-me. Olhos imaculados de Maria, olhai-me. Lábios de Maria, falai-me. Dores de Maria, fortalecei-me. Ó doce Maria, atendei-me. Escondei-me no coração de Jesus. Não permitais que de vós me aparte. Defendei-me contra os meus inimigos. Na hora da morte, chamai-me. Levai-me para o meu querido Jesus. Alcançai-me o perdão das minhas fraquezas. Colocai-me perto de vosso trono, para convosco amar e louvar a Jesus nos séculos dos séculos. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. Caríssimos irmãos e irmãs, com grande alegria quero dar início então a esta série de vídeos acerca da vida, da missão, das obras, dos feitos, do apostolado como um todo, deste grande homem de Deus, deste homem santo, o servo de Deus, o Padre Júlio Maria de Lombardi. E, claro, quero dizer desde já que quando eu chamá-lo aqui de santo, não quero de modo algum estar antecipando ao juízo da Igreja. Não é isso. Muito pelo contrário. Esse título, esse reconhecimento como beato e como santo compete única e exclusivamente à Igreja Católica Apostólica Romana. Mas quando eu o chamo de santo é por uma convicção, é uma devoção particular. Mas sempre com todo o respeito, toda a obediência à Santa Igreja Católica Romana. Pois bem, tendo dito isto, quis começar então esta série de vídeos dedicados ao Padre Júlio Maria de Lombardi. Não sei quantos vídeos ainda serão necessários para contar alguns detalhes a mais da vida e da missão dele, mas resolvi iniciar esta introdução
com esta belíssima oração dirigida a Nossa Senhora, dedicada a Nossa Senhora. Alma de Maria, santificai-me. Certamente eu gosto de pensar que o Padre Júlio Maria rezou com muita frequência esta oração. E até porque ele fez questão de colocar esta oração em várias de suas obras. Nós católicos bem conhecemos a oração Alma de Cristo, Anima Christi, em latim, e geralmente nós rezamos esta oração após a comunhão eucarística. Mas fica então essa dica para vocês poderem acrescentar nas vossas orações, Alma de Maria, santificai-me. Também quis começar com esta oração, me dirigindo a Nossa Senhora, porque quero consagrar todos os vídeos que serão gravados, consagrar novamente este apostolado júlio-mariano ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Seguir aqui fielmente os passos, na medida do possível, os passos do Padre Júlio Maria de Lombardi, ele que consagrou a Nosso Senhor pelas mãos da Virgem Maria, todo o ministério dele, o seu sacerdócio, suas obras, escritos, os seus feitos, né, suas congregações, tudo ele fez por Maria, com Maria, para Maria e em Maria. E então gostaria também de consagrar tudo isso a Nossa Senhora e pedi-la para que ela interceda ao Sagrado Coração de Jesus em prol da beatificação do Padre Júlio Maria de Lombardi. Também quis começar esta introdução exatamente no dia 29. Hoje é 29 de dezembro de 2024. Bom, o que isso tem a ver? Bom, primeiro que hoje é a 8ª do Natal do Senhor, portanto, dia da Sagrada Família de Nazaré. O Padre Júlio Maria, ele pertenceu justamente à congregação da Sagrada Família, que foi fundada pelo servo de Deus, o Padre João Batista Berthier. Foi um dos mestres espirituais, mestres da teologia também, para o Padre Júlio Maria. Nós iremos ver isso com calma nos próximos vídeos. E também porque hoje, dia 29 de dezembro, nós estamos comemorando 80 anos do sepultamento do Padre Júlio Maria de Lombardi. Ele morreu no dia 24 de dezembro de 1944, foi velado durante 5 dias, portanto foi sepultado debaixo do altar de Nossa Senhora de Lourdes, lá do Santuário do Senhor Bom Jesus, em Moimirim. Foi sepultado no dia 29. Então é um dia propício para darmos início a esta série de vídeos que serão dedicados ao Padre Júlio Maria de Lombardi. E existem aqui outros motivos, mas antes gostaria de colocar uma pergunta, e é justo que se faça essa pergunta, que é a seguinte: para que mais vídeos sobre o Padre Júlio Maria de Lombardi? Afinal de contas, no próprio canal aqui do Apostolado Júlio Mariano, já não tem vídeos suficientes que tratam aí da vida do Padre Júlio, da sua missão, lives, horas e mais horas, testemunhos e mais testemunhos? A resposta é sim e não. De fato, graças a Deus, temos horas e mais horas de lives sobre a vida e a missão do Padre Júlio Maria de Lombardi, testemunhas, inclusive testemunhas que são oculares, que viram, que ouviram, que conviveram com o Padre Júlio Maria de Lombardi, desde bispos, padres, seminaristas, freiras, religiosos, leigos, que conviveram mesmo, que conheceram, que tocaram no Padre Júlio Maria de Lombardi. E entrevistas, enfim, testemunhos de graças, milagres alcançados. Mas também, de certa forma, é necessário aqui a gente, sim, gravar mais vídeos. Porque um outro motivo pelo qual resolvi dar início a esta série de vídeos é para, como eu estava dizendo, aprofundarmos um pouco mais, eu digo um pouco mais, um passo a mais, em detalhes da vida e missão do Padre Júlio Maria de Lombardi.
Detalhes esses que eu não tive tempo e oportunidade de apresentá-los nas lives, programas de rádio que pude participar, vídeos que gravei. Então, quero compartilhar, né, com vocês, sobretudo os admiradores e os devotos do Padre Júlio Maria de Lombardi. Um outro motivo, vou deixar o principal por último, um outro motivo é que quero agradecer a Deus, né, com esses vídeos, porque mês que vem, janeiro de 2025, irei completar, se Deus quiser, 10 anos de devoção, de amizade espiritual, com o servo de Deus, o Padre Júlio Maria de Lombardi. 10 anos de devoção Júlio Mariana. Perdão. 10 anos. Então, compartilhar com vocês um pouco dessa história devocional, né? Alguns detalhes a mais. E o motivo principal, ele está nas Sagradas Escrituras. Sim, a Palavra de Deus. Separei aqui 2 passagens bíblicas. A primeira está no livro do Eclesiástico, capítulo 44, a partir do versículo 1. Então, por que cargas d'água? Nós estamos aqui dando início a uma série de vídeos sobre a vida, missão, apostolado do Padre Júlio Maria de Lombardi. A palavra de Deus diz assim, o próprio título ele é bem sugestivo, Elogio dos Antepassados. Versículo 1. Louvemos os varões ilustres, os nossos maiores, a cuja geração pertencemos. Claro, eu não vou meditar aqui versículo por versículo, não é aqui a finalidade, mas os nossos maiores, nós precisamos, todos nós, estar, você, nós precisamos estar de pé, em ombros de gigantes, dos maiores, a cuja geração pertencemos. Isso, para mim, é um grande consolo, saber que pertenço à geração, de alguma forma pertenço à geração do Padre Júlio Maria de Lombardi. Em que sentido? No sentido de que eu faço parte do mesmo corpo místico que ele. Ele, claro, lá no céu, na igreja triunfante, e eu aqui ainda, na igreja militante. E saber também que tenho a mesma fé católica que ele teve. Claro, a fé dele infinitamente maior do que a minha, mas só de saber que eu posso realizar algumas coisas que ele realizava, isso é uma grande alegria, isso é uma paz interior que nada pode comprar neste mundo. Não tem ouro nem prata que possa substituir isso. Saber que quando eu pego um Santo Terço, né, e quando rezo o Santo Terço, eu sei, o Padre Júlio Maria também rezou muitos terços. A própria Palavra de Deus, quando tenho acesso à Sagrada Comunhão, à confissão sacramental, o Padre Júlio também fazia isso. A cuja geração pertencemos. Vamos continuar. O Senhor operou neles muitas maravilhas, manifestou sua magnificência desde o princípio. Eles governaram os seus estados, foram homens grandes em poder e dotados de prudência. As predições que anunciaram adquiriram-lhes a dignidade de profetas. Governaram o povo do seu tempo. E com a virtude da prudência deram instruções muito santas aos povos. É um retrato do Padre Júlio. Nós iremos ver isso. Tenha calma, tenha paciência. Padre Júlio, quantas instruções santas aos povos, seus paroquianos, seus filhos espirituais. Eram homens ricos e dotados de força, solícitos do decoro do santuário. Versículo 7. Todos eles alcançaram glória entre as gerações do seu povo e foram louvados no seu tempo. Louvados, reverenciados, venerados. Padre Júlio Maria foi venerado em vida. As pessoas reconheciam a santidade dele em vida.
versículo 10. Aqueles foram varões de misericórdia cujas obras de piedade não foram esquecidas. Quantas obras de piedade? Sejam obras materiais, sejam obras espirituais, estão aí. Não foram esquecidas. Na sua descendência permanecem os seus bens. Versículo 13. É por causa deles que os seus filhos, aqui no caso, obviamente filhos espirituais, permanecem para sempre, e nem a sua raça nem a sua glória terão fim. Os seus corpos foram sepultados em paz. 80 anos de sepultamento na paz, porque ele entregou o seu espírito a Deus nosso Senhor. E o seu nome vive por todos os séculos. Como não lembrar aqui daquela frase, né? Do hino dedicado ao Padre Júlio Maria de Lombardi. E o seu nome para sempre há de ser relembrado na história. Eu vou repetir. O seu nome para sempre há de ser relembrado na história. Está aqui, como diz a palavra de Deus. E o último versículo, que eu quero ler, o versículo 15. Celebrem os povos a sua sabedoria e publiquem-se os seus louvores nas assembleias. É o que nós queremos fazer, publicar aqui também, na rede social. Depois, a carta aos Hebreus. Agora sim, no Novo Testamento, Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos prelados. Em outras traduções, dirigentes ou ministros, que vos anunciaram a palavra de Deus. E, aí vem, considerando o fim de sua vida, imitai a sua fé. Então, na medida do possível, com a graça de Deus, com o nosso esforço, vamos imitar aí a fé do Padre Júlio Maria. Então, para isso precisamos estudar sua vida, seus escritos, e ter muita perseverança. Pois bem, esses são os motivos pelos quais, como eu estava dizendo, quis dar início então a esta série de vídeos. Gostaria de colocar aqui também, são 3 momentos essa introdução. Os motivos, essas notas de rodapé que eu vou dizer agora, e depois falar da devoção, minha devoção em si, né? Pois bem, então vamos aqui algumas notas de rodapé. A primeira, e aqui não é uma falsa humildade, é algo que eu preciso dizer, com total sinceridade. Eu reconheço que eu não sou a pessoa mais preparada, qualificada para aprofundar mesmo, né, nos detalhes, nos mínimos detalhes de toda a vida, dos 66 anos do Padre Júlio Maria de Lombardi. Até porque eu não tenho acesso aos livros, tanto os livros do Padre Júlio Maria, quanto os livros sobre ele, documentos, os jornais. Eu não tenho acesso a isso, infelizmente. Então, o que eu vou passar, os detalhes daquilo que eu já ouvi, de pessoas que conviveram com ele, e dos livros, né, das informações que eu tive acesso. Então, não sou. Tem pessoas aí, padres, né, pessoas que pertencem às congregações do Padre Júlio, certamente são mais qualificadas para isso. Mas aqui é um desejo de um devoto em querer expor, compartilhar com vocês um pouco mais da vida do Padre Júlio Maria de Lombardi. E também, claro, agradecer a Deus, como eu estava dizendo, né, mês que vem, janeiro de 2025, comemorando 10 anos de devoção, quero agradecer a Deus. E um modo que encontrei é justamente esse, em falar um pouco mais do Padre Júlio Maria de Lombardi. E outra nota de rodapé é a seguinte: eu não tenho também equipamento suficiente para isso, né? Eu tenho um pobre microfone simples, estou gravando pelo meu celular, antigo, mas, então assim, peço desculpa, né, pela qualidade, etc. Não tenho também estúdio que possa eliminar ruídos, meu quarto é muito próximo à rua, então muito certamente, né, vai aparecer ruídos, barulhos, animais, carro de som e pessoas. Tenham paciência, peço a compreensão, né,
porque aqui está apenas a boa vontade e de um devoto do Padre Júlio, e então por isso eu peço a compreensão, mas vamos nos deter no conteúdo, é o que mais importa, é o conteúdo. É o Padre Júlio Maria e sua vida como exemplo, como modelo para toda a igreja. Essas são as notas de rodapé, né? Agora, só queria falar um pouco da minha devoção, né? Claro, se é um devoto que decidiu gravar alguns vídeos a mais sobre o Padre Júlio Maria, por que não falar de como começou essa história, né? Como surgiu, como que foi, para fazer de uma história longa, uma história breve. Eu digo o seguinte, vejam só, em janeiro, mais especificamente no dia 14 de janeiro de 2015, eu sei a data porque eu tenho uma cópia, eu não tenho o original, mas tenho a cópia desta página aqui de jornal, já vou explicar. Então eu estava indo à matriz aqui da minha cidade, Divino, Paróquia Divino Espírito Santo, que pertence à Diocese de Caratinga, diocese na qual o Padre Júlio viveu seus últimos 16 anos de vida, mais especificamente em Manhumirim. Eu estava indo, passei no estabelecimento onde minha mãe trabalha e era comum naquele ano chegar, né? Eles compravam o jornal, ou ganhavam, não sei, o jornal Super Notícia aqui de Minas. E naquele dia, naquele bendito dia, na capa, na página principal, estava estampado lá esta notícia: MG poderá ganhar seu terceiro beato. Me mostraram, eu achei interessante, falei assim, deve ser o Padre Vitor, alguma coisa assim, que agora está em processo de canonização, se não me falha a memória, já é beato, me parece que é Padre Vitor Coelho. Mas depois eu li o subtítulo e falava aqui da zona da Mata Mineira. Eu falei assim, opa, então pode ser mais próximo aqui, né? Quando eu comecei a ler a matéria, que é pequena, somente esta página, me deparei com a cidade de Manhumirim. Isso como assim, um beato, um futuro beato, né? Provavelmente, tão próximo aqui da minha cidade. Mas fui lendo, fui me aprofundando, e depois eu descobri que esse possível futuro terceiro beato de Minas Gerais morreu num acidente de automóvel no distrito que antigamente se chamava Vargem Grande, que pertence à cidade de Alto Jequitibá. Aí eu fiquei mais espantado, porque o local onde ele morreu fica a mais ou menos 31 quilômetros da minha casa. Então, um espanto, claro, de alegria, mas ao mesmo tempo vieram duas reações. A primeira, uma certa raiva, no bom sentido. Por quê? Eu havia me convertido pela primeira vez em 2011, em agosto de 2011, dia de Santo Agostinho, e já praticamente 4 anos dentro da igreja, aqui da diocese, ninguém nunca tinha me falado do Padre Júlio Maria de Lombardi, do futuro beato aqui da nossa diocese, tão próximo da nossa paróquia. Ninguém nunca havia me falado. Como assim? Como que pode? Eu ouço falar dos santos, né, da Europa, né, da América Central, do Oriente Médio, do Extremo Oriente, enfim, da África, dos países aqui da América do Sul, nossos vizinhos, mas não tinha ouvido falar, ninguém me deu essa boa notícia de um futuro beato aqui do lado de casa. Então, por isso que eu disse essa raiva, entre aspas. E o outro sentimento, claro, de muita alegria. Muita alegria. Aquilo me motivou, me deixou bastante alegre. Tanto é que eu tirei uma cópia e fui atrás, né, para conhecer um pouco mais. Então, janeiro, fevereiro,
Em maio eu fui conhecer o local onde ele faleceu. Fui ficando cada vez mais encantado com tudo aquilo. As informações, notícias, os escritos, as falas das pessoas, tudo aquilo foi me preenchendo. E aí a gente percebe que através desses sinais a gente consegue identificar que é uma devoção dada por Deus. A devoção é Deus quem dá. É claro, por obrigação nós católicos temos devoção a Nossa Senhora e a São José. E aos santos nós temos admiração, uma certa devoção, claro, mas devoção no sentido estrito de amizade, de ir atrás, estudar a vida, revirar aquele santo, os seus escritos, tentar imitá-lo na medida do possível. Essa devoção é Deus quem dá. Então, por pura misericórdia, Ele me deu essa devoção. E aí eu comecei a perceber esses sinais. Tanto é que eu fui conhecendo o Padre Júlio Maria em 2015, depois entrei no seminário em 2016, e aí começa a presença dele na minha vida. Ele me acompanhou durante todo o meu período de formação no seminário, os 9 anos, porque eu não disse no início, mas eu, Elivelto, ainda sou seminarista, então ele me acompanhou. Eu vi nisso um sinal de Deus. O Padre Júlio Maria, que de lá do céu, ele sabe as dificuldades do seminário. Claro, as dificuldades de hoje nem se comparam às dificuldades do período de seminário dele, no início da primeira metade do século passado. Mas enfim, ele me acompanhou. Espero que ele possa também me acompanhar no futuro ministério sacerdotal, se assim Deus permitir e a Igreja aprovar. Pois bem, então, durante todo o período de seminário, fui crescendo nessa devoção, fui pesquisando, descobrindo pessoas que conheceram o Padre Júlio Maria, que conviveram, pessoas aqui da minha cidade, pessoas da região, Manhumirim, Manhuaçu, Carangola, e assim por diante. Alto Jequitibá, Vargem Grande, isso tudo foi me encantando. Tanto é que outro sinal que eu vejo desta devoção é quando eu leio os seus escritos, isso tudo me preenche, é um alimento espiritual. Claro, os escritos de outros santos também, mas do Padre Júlio é muito mais. É como se eu conhecesse ele há muitos e muitos anos, há décadas. Não só há 10 anos, mas há muitos anos. Então são sinais de devoção. É que quando a gente é ali alimentado, aquilo vai fazendo sentido, vai preenchendo suas histórias, seus escritos, os fatos, enfim, tudo isso. Eu fui percebendo o sinal de Deus, a presença de Deus através do Padre Júlio Maria de Lombardi. E também a presença dele, é claro, em tudo isso. Eu vi em tudo isso, óbvio, repito, uma devoção que Deus, por pura graça e misericórdia, Ele me deu. Durante esses 10 anos foram muitos e muitos sinais. Ganhei muitas coisas, do Padre Júlio Maria, da época dele, inclusive, coisas referentes a ele. Uma afilhada, por exemplo, que é milagre, ela foi concebida por um milagre, pela intercessão do Padre Júlio Maria de Lombardi. E, enfim, conhecendo pessoas, como eu disse, que conheceram o Padre Júlio Maria, fui entrevistando. Temos aí no canal várias entrevistas, graças a Deus. E a devoção foi crescendo. E nesses 10 anos pude dedicar algumas coisas ao Padre Júlio Maria de Lombardi. Bom, eu vou, de alguma forma, retribuir. Isso foi também espontaneamente brotando, foi surgindo. Essas coisas que fui devotando a ele. Enfim, eu gostaria de apresentar a todos vocês, a compartilhar com vocês algumas obras que pude realizar ao longo desses 10 anos, assim, muito modestamente, tá bom? Muito modestamente queria apresentá-las, tanto obras escritas, alguns escritos, como também
o próprio oratório e tantas outras coisas. Só para também incentivá-los, né? Aqueles que têm devoção para com um ou outro santo ou santa, para também, né, na medida em que for inspirado, poder produzir aí conteúdos referentes às devoções, tá certo? Pois bem, vou começar pelos escritos, né? São 3 principais obras, não estão totalmente prontas. Tem o meu devocionário, né, Júlio Mariano. Aqui tem uma frase: o que é ser devoto Júlio Mariano? Como dizia Santo Agostinho, a verdadeira devoção é a imitação, né? A verdadeira devoção, ela é constituída a partir da imitação. E ser devoto Júlio Mariano é primordialmente ter o servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, por mestre e amigo. Mestre e amigo. Mestre na doutrina, nos ensinamentos, e amigo na vida espiritual. Contudo, deve-se compreender isso em duplo sentido. Primeiro, e principal, segui-lo em espírito e, sempre que possível, em letra. Segundo, e secundário, ainda que indispensável, tê-lo quanto ao essencial por modelo de vida. Uma definição aí do que é ser devoto Júlio Mariano, pelo menos uma definição na minha compreensão. Depois tem também um livro com reflexões de um devoto Júlio Mariano, mas preciso terminá-lo. Não imprimi, tem também a Suma Doutrinal Apologética do Padre Júlio Maria de Lombardi em forma de catecismo. Já tem 200 questões com as respectivas respostas do Padre Júlio Maria. Tem caneca também. Caneca, terço do Padre Júlio, uma cruz semelhante à da congregação, né? Tem 2 bustos, um está no altar e tem esse aqui também. Sim, aqui, período de seminário também, um artigo, A Racionalidade das Crenças Religiosas, propostas para um debate, uma abordagem epistemológica da obra Deus e o Homem, de Padre Júlio Maria de Lombardi. Então lá tem um capítulo, na verdade o livro tem 2 partes, a primeira parte ela é mais filosófica, né? Filosofia tomista. Então um artigo, depois desse artigo aprofundei um pouco e virou a monografia de filosofia, aspectos antropológicos da filosofia júlio-mariana, e também, é claro, a monografia de teologia, que foi na área da Mariologia júlio-mariana, graças a Deus. Tem tantos outros escritos, vou deixar depois na descrição desta introdução o link de um site que fiz para ele também, onde vocês podem fazer o download de várias obras do Padre Júlio Maria. Tem alguns textos também meus. Tem o canal aqui no YouTube. Tenho uma página também no Instagram e no Facebook, mas essas 2 ferramentas estão desativadas no momento. Vou apresentar rapidamente o oratório Júlio Mariano. Aqui não é só um oratório, acho que é o 4º Júlio Mariano. Não é fundo falso não, tá? Eu vou mostrar agora que de fato não é de verdade, né? Então vamos lá, deixa eu só desconectar aqui. Isso. Olha só. Tá vendo? É de verdade, né? Então são 12 velas dedicadas aos 12 apóstolos. Sim, a imagem do Padre Júlio. Aqui São José. Os 2 Sagrados Corações, Nosso Senhor Crucificado. O Divino Espírito Santo sobre a Virgem Maria.
Espírito Santo procedendo do Pai e do Filho, pairando sobre a Virgem Maria. E a imagem de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento que o Padre Júlio Maria mandou fazer, porque ele usava a imagem de São Pedro Julião Eymar. Tem também aqui relíquias do Padre Júlio, o outro busto, ali um quadro, uma foto famosa dele, uma foto tradicional. Aqui, sim, o M de Maria, ao pé da cruz, Totus Tuus Maria, um quadro do Padre Júlio Maria sendo velado. Aqui essa foto do dia 24 de dezembro de 1944, sendo velado na capela do seminário em Manhumirim. Tapete vermelho, em homenagem aos mártires. Assim, a cortina marrom com branco, espiritualidade carmelitana. O Padre Júlio Maria também tinha um apreço, né, por essa espiritualidade. Ele escreveu sobre Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, aprendeu a rezar também com essas mestras da vida de oração. Bom, o que mais aqui? Sim, os livros, né? Os livros eu vou apresentá-los no decorrer das gravações, né? Mas aqui, só para fazer uma breve apresentação, aqui estão os livros, até aqui, essa parte, os livros de apologética. Se bem que tem um aqui também que é de cunho apologético, o Sol Eucarístico e Trevas Protestantes, mas coloquei aqui junto com uma parte da Eucaristia. Mas aqui as obras apologéticas. Desta obra aqui para cá são obras de Mariologia. Aqui a famosa obra dele, Maria e a Eucaristia. Também um outro tratado aqui teológico, Porque Amo Maria. Aqui uma biografia de Dom Carloto, uma biografia da Irmã Celeste, uma santa da Congregação das Cortes Marianas. O livro da Sagrada Família, ele como pertenceu, né, como eu disse, à Congregação da Sagrada Família. O livro aqui, O Fim do Mundo, O Cristo, o Papa e a Igreja. Interessante que ele tem uma fala, ele escreveu mais de 80 livros, né? Ele diz: não sei porquê, mas parece-me ser este o melhor livro que tenho escrito. Eu tenho essa edição aqui. Enfim, depois o famoso diário, aqui o Reglima, ou seja, as notas espirituais do Padre Júlio Maria de Lombardi. Praticamente a alma dele está aqui, sua vida espiritual. Alguns livros da época dele, da década de 30 e 40, que, como eu disse, são sinais, eu ganhei, são relíquias, né? Esses daqui são comentários aos evangelhos e a vidas de santos. Comentário apologético, comentário doutrinal, comentário litúrgico, comentário moral, tem aqui. Aqui o breviário, Júlio Mariano, perdão. A congregação utiliza esse termo, né? Júlio Mariano. Eu utilizo Júlio Mariano. São os escritos do Padre Júlio Maria, né? Um texto para cada dia do ano. Muito bom. Daqui para cá, né? Aqui começam as obras sobre o Padre Júlio Maria. Então começa aqui com a obra principal, pelo menos na minha opinião, sobre o Padre Júlio Maria, sua vida e sua missão, o missionário à afeição do Cura d'Ars, de Dom Antônio Afonso de Miranda. Também obras do Padre Demeval. Aqui alguns artigos que escreveram também sobre o Padre Júlio Maria. Tem aqui um depoimento de um milagre, um tumor, né, que foi curado pela novena do Padre Júlio Maria. Aqui mais livros, né, do Padre Demeval, Dr. Ivan, pessoas que conviveram com o Padre Júlio, né, Dom Antônio, os padres sacramentinos, etc. São livros sobre o Padre Júlio. Então essa parte aqui sobre ele e as outras 3 partes, livros do Padre Júlio. Tem também alguns outros quadros, né? Aqui ele com o irmão dele, né, o Padre Aquiles. Nós iremos adentrar nesses detalhes. Aqui ele com o bispo, o primeiro bispo da diocese, Dom Carloto.
mostrei lá para vocês uma biografia, né, que o Padre Júlio escreveu sobre Dom Carloto. Aqui ele dando uma bênção para uma pedra fundamental na cidade de Espera Feliz. Lá em cima também tem mais quadros dele, com batina preta, depois cinza. Aqui também. Isso aqui é interessante, né? Mais sinais, né, da presença do Padre Júlio na minha vida. É uma coroa de Nossa Senhora, como vocês podem ver, que tem uma medalha de 1916 da Congregação das Cordes Marianas. E um crucifixo, também da congregação, que era usada aí pelos os religiosos e as religiosas. Segundo o seminarista que passou para mim esses objetos, esses sacramentais, essa cruz teria sido encostada no crânio do Padre Júlio Maria na época que foi feita a exumação. Nós iremos tratar de tudo isso, né? Falar de detalhes por detalhes, como eu já havia mencionado aqui. O terço eu mostrei, aí no canal tem a música, também tem uma música uma letra que escrevi, dedicando a ele. Tem peregrinações que foram feitas, 31 quilômetros de peregrinações. Peregrinações porque foram 6 até o presente momento, em prol da beatificação dele. E, bom, certamente, se eu esqueci de mais alguma coisa, sim, tem mais quadros dele aqui por cima, tem mais quadros. Tem tantas outras coisas, certamente virão outras, se assim Deus permitir. Mas quis mostrar tudo isso para que vocês possam compreender que, de fato, né, graças a Deus, tem um carinho imenso, né, um amor pelo Padre Júlio Maria de Lombardi. Faço questão de registrar isso, porque Deus quis me dar essa devoção, né? E quero encerrar esta introdução com uma frase que diz assim, aqui eu estou parafraseando o venerável Dom Fulton Sheen, um bispo norte-americano, morreu na década de 70. Confiante espero ouvir, no dia do meu julgamento, estas palavras. Então espero ouvir dos lábios de Nosso Senhor. Ouvi, Padre Júlio Maria de Lombardi, falar de ti. Então, eu falo dele aqui na terra, não é? E espero que ele fale de mim, interceda por mim, lá no céu, junto de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, encerrando esta introdução, agradeço a todos, tenhamos perseverança. Não sei quantos vídeos serão necessários para adentrarmos em alguns detalhes, mas temos perseverança e paciência para navegarmos nesta aventura júlio-mariana. Peçamos a sua intercessão e mais uma vez a Virgem Maria. Ó Virgem Santíssima, não permitais que vivamos e morramos em pecado mortal. Em pecado mortal não iremos viver e nem morrer, porque a Virgem Santíssima há de nos valer. Livrai-nos, Senhor, da morte súbita e imprevista. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.